Graça e paz, povo abençoado de Deus. Estamos mais uma vez aqui com o programa Palavras de Fé. Hoje com um convidado especial, o apóstolo João Secato. Quer dar um bom dia, um olá pro povo aí. Shalom, shalom, amados. Na língua hebraica é tudo certo, nada quebrado. Uma honra poder estar aqui. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Fábio, pela oportunidade de poder estar aqui, né, para nós falarmos um pouco a respeito do reino, da palavra do Eterno. Me sinto grato e honrado por esse momento. Amém. Graças a Deus, né? O apóstolo João Secato é a nossa paternidade, é o homem que fala em meu coração, porque todos nós precisamos de alguém que ministra sobre o nosso coração. Então, no nosso entendimento bíblico, como a Bíblia também, como as Escrituras nos ensinam a andar em paternidade. Cristo foi filho de Deus e trazido à terra para a gente caminhar em paternidade. Então ele é o homem que fala ao meu coração. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, para o povo aí que não conhece ainda esse sistema, como funciona a paternidade, o que é paternidade. Bom, queridos, nós começamos a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Fábio, e nós entendemos que todo homem de Deus que foi levantado, que foi instruído pelo Espírito, teve um pai espiritual, né? Nós podemos citar alguns aqui. Nós podemos citar Elias, né, que foi a paternidade de Eliseu. Podemos citar Moisés, que foi a paternidade de Josué, né? E assim sucessivamente, né? Conforme foi se passando o tempo que foi sendo escritas as escrituras sagradas, né? Todos os profetas, homens de Deus, tiveram uma paternidade. O que é paternidade? Paternidade é alguém que cuida. Paternidade é alguém que direciona, que trata a alma, que cura as feridas, que procura mostrar o caminho exato, direcionado pelo Espírito, para que os profetas, os pastores, aqueles que foram escolhidos por Deus, possam alcançar e viver o verdadeiro propósito, né? Claro, quando nós falamos de paternidade, existem muitas pessoas que não entendem e muitas pessoas que não conhecem, porque na verdade, queridos, a paternidade ela tem que ser vista de um ponto apostólico e profético, porque para você ter um pai, você tem que aceitar o pai, correto? Para você ter um pai, você tem que deixar que esse sentimento flua em teu coração para ser direcionado por outra pessoa. Existem pessoas que não querem ser direcionados por outras pessoas, mas quando nós vamos para o lado do Evangelho, da Bíblia Sagrada, nós vamos entender pelo Espírito do Eterno que o Senhor coloca pessoas em nossa vida que têm mais experiência no reino espiritual para estar então nos guiando e nos apresentando o verdadeiro propósito do Eterno. Isto é paternidade, direcionamento, curar as feridas da alma e levar e procurar apresentar às pessoas o verdadeiro propósito do porquê elas estão aqui. Amém. Assim como Jesus, né, também exerceu a paternidade sobre os discípulos. Paulo também exerceu a paternidade sobre aqueles que o seguiam. O próprio Timóteo foi um grande filho espiritual, né? Maravilha de Deus. Queremos falar um pouco também, apóstolo, sobre o reino de Deus, salvação, reino de Deus, sobre um pouquinho da graça, como é que nós conseguimos alcançar o reino de Deus, conseguimos alcançar a salvação do Senhor. Bom, primeiramente nós temos que reconhecer a Deus como Pai, né? A partir do momento que nós reconhecemos aquele que está no alto como Pai, nós passamos então a receber sobre a nossa vida a unção, correto? O que é unção? A unção é uma parte da graça que é nos dada pelo Eterno para que nós possamos então no reino descobrir a nossa identidade. Ninguém flui em qualquer coisa que for fazer, se não descobrir a sua identidade. Você não pode exercer um cargo que você nunca exerceu se você não tiver uma experiência nele. Se você não foi instruído nesse cargo. Se você não aprendeu a trabalhar e lidar nesse cargo. Da mesma forma é o reino espiritual. Então, quando nós reconhecemos primeiramente a Deus como Pai, nós recebemos sobre a nossa vida a unção, que revela a nossa identidade. E quando a nossa identidade é revelada, então nós passamos a entender que nós temos um objetivo que foi traçado pelo Eterno para nós estarmos fluindo no reino de Deus. Então, o que é a identidade? A identidade é simplesmente você entender que você foi chamado para evangelizar, se é o teu ministério, sim, para pregar, se é o teu ministério, porque pregar e evangelizar são duas coisas diferentes. Pastorear é diferente.
Então, né, o próprio apóstolo Paulo, ele fala, né, que foram chamados como doutores, outros como mestres, outros como apóstolos, né, outros como bispos. E então, quando é revelada a nossa identidade após termos conhecido e reconhecido a Deus como Pai, nós procuramos então agora buscar ao Senhor em oração, buscar ao Senhor em jejum, em humilhação na presença dele, para que ele venha derramar sobre nós o poder. Nós passamos a conhecer então a nossa identidade, passamos a reconhecer ao nosso Eterno como Pai, e nós passamos a começar a conhecer o reino de Deus e o que ele tem para nos oferecer. Ou seja, o que o reino de Deus tem para nos oferecer? A salvação. O que ele tem para nos oferecer? A presença, milagres, manifestação do Espírito. Como é alcançado isso? Como que a gente consegue se aproximar de Deus? Se nós começarmos a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Fábio, nós vamos descobrir que dentro da Bíblia, tudo o que o Eterno, Deus, sempre quis foi ter um relacionamento. E quando nós falamos em relacionamento, para algumas pessoas parece se tornar algo dificultoso, porque alguns princípios foram abandonados, né? Alguns princípios, algumas bases familiares, elas foram abandonadas, né, no século que nós estamos vivenciando hoje. Então, o primórdio de nós poder começar a ter intimidade com o Pai é ter o relacionamento com Ele, como de um pai para um filho, de um filho para um pai. A partir desse princípio, nós começamos a conhecer a manifestação do reino, que vai nos levar, então, à salvação. Porque como nós estávamos conversando, né, a manifestação do reino é uma coisa, né? O fluir no reino é uma coisa, o ter dons espirituais, o ministrar o evangelho, o atrair almas para dentro da igreja é uma coisa, né? Mas a salvação, né, é uma porta diferente, é um acesso diferente, né? Então, tem muitas pessoas que dizem assim, eu aceitei a Cristo e hoje eu estou salvo. Mas na verdade, muitas vezes estão fora de alguns propósitos e direções que são necessárias para que nós possamos liberar essa palavra. Essa palavra é uma palavra pesada. Salvação. Como que nós vamos obter a salvação através do Evangelho? Como que nós vamos obter a salvação através da palavra de Cristo? Obedecendo, vivendo os princípios, respeitando a palavra. Não, e dessas três, o mais forte é a obediência. Porque a própria Bíblia fala, Fábio, que a desobediência é como um pecado de feitiçaria. Ou seja, o Senhor ele não quer sacrifício, ele quer obediência. O que vai nos levar à salvação? Aceitar a Deus como Pai, entender a nossa identidade, começar a fluir no reino e obedecer. Porque tem muita gente, apóstolo, que pensa que salvação é como virar a chave de uma porta, né? Tô salvo. Tô salvo, pronto, não preciso fazer mais nada. Não é assim, né? Não, tô salvo, eu não preciso fazer. Agora Cristo vai fazer tudo por mim. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade, Fábio. A gente sabe que não é verdade, né? Há um processo, há um preparar, entende? Há um caminho a ser trilhado. É isso aí, é dessa maneira. E como o senhor falou também dos 5 ministérios, né? O apostólico, profético, mestre, pastoral. E quando nós não encontramos a nossa identidade, tentamos fluir num chamado que não é o nosso chamado, acabamos paralisando o nosso ministério, não é assim? Paralisa completamente. Por quê? Porque você está exercendo uma função que você não foi preparado para ela, né? Como que a gente vai exercer uma função no reino espiritual que a gente não está preparado? Então o que acontece? A gente começa a exercer algo que não fomos chamados, que não é a nossa identidade, então a gente começa a adoecer espiritualmente. Então quando nós começamos a adoecer espiritualmente, nós começamos a entender que alguma coisa está errada. Porque o nosso espírito começa a nos avisar. Poxa, mas se eu estou fazendo esta função no reino, se eu estou evangelizando e parece que as coisas não estão fluindo para mim, parece que eu não estou alcançando o limite do meu propósito, eu não consigo ver as coisas fluírem, está tudo trancado, tudo parado, é porque você não está exercendo a identidade que o Eterno liberou sobre a tua vida. E isso é uma coisa muito importante, Fábio, né? Hoje existe uma grande dificuldade dentro da igreja, do povo de Deus, de muitas pessoas que estão exercendo uma função que não foram chamadas. Por isso estão morrendo espiritualmente. É verdade, é verdade. E o interessante também a gente frisar que isso não é homens que nos intitulam, não é o senhor que vai dizer, não, você é um pastor, não. Isso é algo que nasce com a gente, né? Não, isso já vem da eternidade, né? Já vem da eternidade. Agora a gente já fala, né, uma palavra, né? O eterno é uma palavra apostólica e profética, né? Ou seja,
A palavra do Senhor diz nos Salmos de número 139, 15 e 16, que antes que a história de Davi houvesse sido escrita, o eterno Deus já havia escrito ela no céu, antes do seu nascimento. Então não tem escapatória para nós, entendeu? Ou seja, a nossa história, a nossa trajetória, tudo que vai acontecer já estava escrito na eternidade. Então a nossa identidade já estava sobreposta sobre nós. Perfeito. E tem uma passagem que diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos elegeu filhos dele, né? Isso mesmo. Então, a gente muitas vezes se coloca em posição de coitadinho, né? Ah, minha infância foi triste, eu fui abandonado, eu fui maltratado quando criança, mas as pessoas esquecem que existe um pai, o nosso pai, Deus, que os escolheu. E quando nós falamos o nosso pai, é o meu, é o seu, é desses que estão nos assistindo, Claro, é de todos, né, apóstolo? é de todos, é isso mesmo, né? Nós temos um pai verdadeiro e único, um pai que não nos maltrata, um pai que não nos julga, um pai que não nos condena, um pai que nos exorta, nos redargue e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E quando tu fala, Fábio, a palavra filho ela tem um significado muito forte, porque filho é diferente de servo. Filho é alguém que entende que tudo aquilo que é do pai também é dele. Então tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus gerou em nós, lá na eternidade, está aqui dentro. Tudo que nós precisamos está aqui dentro. Muitas vezes nós estamos orando, estamos pedindo a Deus algo que já está aqui dentro. Basta nós somente acessar. Mas como acessar, Fábio, né? Como que nós podemos entender, como que nós podemos virar esta chave? Através de orar, através de jejuar, de buscar a revelação do Senhor e pedir a Ele qual é a chave necessária para que nós possamos tomar posse da herança que já é nossa. Porque muitas vezes estamos chorando, estamos orando e pedindo algo que já nos pertence. Quando nós entendemos que nós somos filhos de verdade, então nós passamos a desfrutar da herança do Pai. Do Pai. E esse relacionamento, apóstolo? Os discípulos pediram a Jesus, Pai, nos ensina, mestre, nos ensina a orar. E esse relacionamento nos dias de hoje, tem algum ritual, alguma coisa nesse sentido para nós nos relacionar? João 6,6 vai dizer, né? Entra no teu quarto, fecha a porta. Mas como nos tornar mais íntimo do Pai? Como nos relacionar melhor com Deus? Olha, a forma hoje no nosso século de nos relacionar melhor com Deus é entrega. Como assim? Né? O que é entrega? A entrega é a forma que você busca o Pai. É a forma que você tenta se identificar com Ele. É a forma com que você tenta se aproximar do Eterno. Então, eu vou falar o que eu costumo fazer para me relacionar com o Pai. O que eu costumo fazer para me relacionar com o Pai? Geralmente eu saio para um lugar mais silencioso, né? Um lugar mais particular, e então eu me silencio. Porque o mundo faz muito barulho, gente. O barulho do mundo é ensurdecedor. O barulho do mundo, ele consegue tirar a voz de Deus do nosso coração e da nossa mente. Então eu aprendi durante os anos, e também aprendi com a minha paternidade, apóstolo Ricardo Mota, que nós devemos nos retirar para um local secreto e então nos calar. Existem pessoas que eles oram, e quando eles terminam a oração, eles levantam e dizem, bom, já fiz a minha parte com Deus. Mas na verdade é quando eles se calam que Deus quer falar. E então eles se levantam e vão embora. E não conseguem ouvir a voz de Deus. Não esperam Deus falar com eles. Não esperam. E depois de orar, queridos, depois de orar, depois de você apresentar a Deus a sua oração, fique em silêncio. E você ouvirá a voz de Deus. Porque Deus quer falar com você. Deus quer ter essa intimidade, Deus quer ter esse relacionamento com você. É necessário para que a gente possa se aproximar do Pai. É claro que existem algumas pessoas que têm dificuldade de se aproximar do Pai, porque na verdade, quando nós falamos de paternidade, existem muitas pessoas que tiveram pais em sua vida, e isso eu falo pais carnais, correto? Que não deram carinho, que não deram atenção, que não trataram bem como filhos, né? E por isso ficou um trauma dentro deles. E quando nós falamos de pai, vem aquela negatividade, dizendo, mas eu nunca tive um pai, né? Como que eu vou ter um relacionamento com Deus e vou reconhecer Ele como pai, se eu nunca tive um pai? É verdade, é dificultoso, mas nós entendemos que Deus é o único e verdadeiro pai que pode sarar as nossas feridas quando nós demos liberdade para Ele operar.
E uma coisa também, Hebreus vai dizer, né, na carta aos Hebreus, o escritor diz, não fazei como muitos e deixar de congregar, né? O importante, apóstolo, nos dias de hoje é que o mundo está tão acelerado, tão numa velocidade absurda, que o povo quer tudo para ontem, quer tudo para o imediato. E a oração também tem esse ápice de aguardar em Deus, de esperar em Deus, né? E tem muitas pessoas desistindo de congregar por causa que não vê uma mudança em suas vidas, não vê uma mudança nos seus relacionamentos, não vê uma mudança na parte financeira. Mas isso acontece por quê, apóstolo? Eles estão procurando a Deus, estão indo até a congregação por um motivo equivocado? Aí que está. É o seguinte, querido. Você está vivendo pelo quê? Você vive pela proposta ou você vive pelo propósito? Pelo propósito. Então, as pessoas que vivem pela proposta vão começar e vão parar. Mas quem vive pelo propósito vai continuar firme na oração, vai continuar firme acreditando que pode haver uma mudança, vai continuar indo na igreja, vai continuar acreditando no milagre. Ainda que muitas vezes as esperanças pareçam que não vá acontecer, ainda que as esperanças muitas vezes parecem que o projeto, que aquele sonho seja impossível de alcançar, a gente sabe que o Deus que nós servimos é um Deus que tem poder para gerar do nada aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, existe uma questão muito séria no século XXI. Por que muitas pessoas desanimam? Por que muitas pessoas param de ir à igreja? Por que muitas pessoas param de buscar o eterno? Porque elas pensam que tem que ser da maneira que elas querem. E não é, Fábio. Não é. É como Deus quer. É como Deus quer. Então, a partir do momento que nós aceitamos Ele como Pai, nós falamos assim, pega a minha vida, a minha casa e minha família, Pai, e faz a Tua vontade. Há um processo de orar e esperar para o cumprimento. Verdade. E, apóstolo, no Antigo Testamento, a Bíblia relata digamos, um ato, né? Para alcançar a glória de Deus. Não era todo mundo que podia entrar na presença de Deus, né? Havia o sumo sacerdote, somente ele, uma vez por ano, podia acessar o Santo dos Santos. Sim, e hoje mudou tudo isso. Com o sacrifício de Cristo, hoje qualquer um de nós pode ter acesso ao Senhor. É dessa forma mesmo? É dessa forma, Fábio, porque é o seguinte, quer ver? Quando Cristo ofereceu a vida dele na cruz do Calvário e o sangue foi derramado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O véu do templo tinha uma espessura de quase 7 centímetros de um tecido grosso. Impossível de ser rasgado. Impossível. Já era impenetrável, só entrava o sacerdote. Somente o sumo sacerdote entrava para pedir perdão pelos pecados do povo. Mas quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, ele disse assim, eu estou dando a vocês o acesso. A partir de agora, quem buscar. A partir de agora, quem se prostrar. A partir de agora, quem orar. E quem quiser ter intimidade comigo vai poder entrar no Santo dos Santos. Agora nós temos o acesso. Mas nós precisamos nos tornar filhos para poder acessar. Precisamos entender isso. Entender isso. É dessa forma. Glória a Deus. Apóstolo, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre o seu dia a dia. O senhor vive da obra hoje atualmente? Sim, sim. Vivemos da obra há 20 anos, né? 20 anos. Há 20 anos. Na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Na dependência da providência, na dependência do agir do Espírito, e algo sobrenatural, queridos, porque na verdade não fui eu que escolhi, né, Fábio? Não fui eu que escolhi isso. Quando o Senhor me chamou para o Evangelho, que o Senhor me escolheu como um pregador da sua palavra, das Santas Escrituras, eu era um empresário. Eu tinha uma empresa, na época eu tinha 18 funcionários, eu era um homem muito bem assalariado. O meu salário chegou a ser 30 mil reais por mês. Ai, que benção. E naquela época eu estava no auge e eu já havia me convertido, já havia aceitado Jesus. Então eu comecei a entrar num processo de preparação, onde o Eterno disse para mim, para que eu cumpra na tua vida aquilo que eu preciso cumprir, fazer o que foi determinado por mim, eu preciso te limpar de algumas coisas. E então o Senhor ele começou a me tirar algumas coisas, começou a me tirar o trabalho, porque eu dava muito tempo para o trabalho e não dava tempo para o Eterno. Nós temos esse costume de dar muito tempo, muitas vezes para pessoas que não edificam, para lugares que não trazem a presença de Deus à nossa vida, né? Dar muito tempo para o trabalho e muitas vezes abandonemos a nossa intimidade com Deus. E então o Senhor um dia usou um profeta para dizer para mim assim, disse,
Tu vai chorar muito, homem. E eu olhei pra ele, eu me lembro que naquela época eu estava bem, estava com muitas obras, e ele disse assim, tu vai chorar muito, homem. Eu olhei pra aquele profeta e eu disse, só pode ser da carne nessa situação, porque eu tô bem, né? Eu sou dizimista, né? sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu abençoo o pregador, eu mantenho a obra. Tô bem, né? né? Tô bem, tô abençoado. Esse homem tá me entregando alguma coisa da carne. E daí ele disse assim, tu vai chorar muito, homem, mas no final tu vai entender por quê. E eu guardei aquilo pra mim. Uma semana depois começou. Reviravolta. E foi, bom, o que eu conquistei em 7 anos, em um mês, Foi tudo. sumiu. Mas por quê? Por que que isso aconteceu? Porque o Eterno tinha um processo na minha vida que só seria cumprido a partir do momento que eu me desligasse daquilo que era material. Porque me prendia demais. Então eu comecei a viver na dependência dele. Comecei a viver da providência dele. O que é viver da providência do Eterno? É você orar, acreditar no milagre e esperar ele se manifestar. E isso eu falo na dependência dele 100%, Fábio. Totalmente na dependência de Deus. Eu vivenciei cada milagre, cada providência. O Eterno nunca me deixou faltar nada. Sempre supriu todas as minhas necessidades, Fábio. E como é difícil, né, apóstolo, a gente receber uma profecia que vai contra aquilo que a gente quer receber. Ou contra aquilo que tu tá vivendo ali naquele instante, isso. né? Não é de Deus esse negócio. Assusta, né? E eu me lembro que uma semana depois eu sofri um grave acidente, perdi um dos carros que eu tinha. Foi total, perca total. E ali o Senhor já tinha começado a trabalhar no meu coração, né? Começado a arrancar o materialismo de mim, né? Porque o Senhor disse, nu tu vieste, nu tu voltarás. Vai voltar. Nada tu não vai levar daqui. Então não se apega naquilo que é material, cara. Não se apega naquilo que a traça e a ferrugem pode consumir, pode destruir, né? Uma semana e meia depois que começou a minha vida a virar um rebuliço, Deus usou outro profeta para dizer assim para mim, eu olho para ti, homem, e eu vejo uma árvore, como uma figueira, e que tem muitos frutos. E eu olhei para aquele profeta e eu pensei comigo, bom, de certa profecia que o outro me entregou, né, era da carne mesmo, né, porque eu sou uma árvore, estou com muitos frutos, e de repente ele disse assim, mas eu vejo um vento soprar. Eita glória. Quando esse vento bate nessa árvore, o Senhor me mostra muitos frutos caindo no chão. E ele manda te dizer que ele vai retirar tudo que é podre da tua vida. E só vai permanecer aquilo que é bom. E, irmão, depois daquilo... O negócio estreitou. Depois daquilo, irmãos, eu fiquei totalmente 100% dependente do Eterno. Eu saía de casa para procurar serviço, para largar orçamentos, para tentar restabelecer a minha empresa. E pessoas me encontravam na rua e diziam, volta para casa, homem. Volta para casa porque eu fechei as portas para ti. Volta para casa, porque eu sou aquele que vou te sustentar. Tu vai aprender a depender de mim a partir de hoje. E eu tive que enfrentar esse processo. E foi muito doloroso, com certeza. Foi. Meu Deus, foi doloroso. Foi doloroso. Teve dias, assim, de desespero, assim... Mas, assim, desesperos da parte carnal, da parte humana. Porque a alma fica aflita, né? Porque como era uma época que eu estava bem, uma época que eu tinha tudo que eu queria, realmente eu tinha mesmo. Estava num patamar de vida elevado. Um patamar de vida elevado, né? 2 apartamentos, né? 2, 3 carros, estava com dinheiro na conta, estava com funcionários, estava no meio dos maiores empresários da cidade de Caxias do Sul. Então eu estava bem. E de repente, assim, Deus vem e começa a sumir as coisas. Tudo. E daí tu olha assim e tu não enxerga mais nada, só um deserto. E aí tu começa a olhar para aquele deserto e a palavra que o Eterno falou para Abraão começa a se cumprir na tua vida. Abraão, já que tu escolheu o deserto, eu vou te mostrar que o deserto pode dar fruto. E é onde ele começa a frutificar. E os milagres começam a acontecer na nossa vida, né? E aí tem que fazer que nem Paulo, né? Paulo, na carta que eles escreve a Filipenses capítulo 13, ele diz, né? Que teve que deixar o que passou para trás e seguir olhando para o alvo que é Cristo. Seguir olhando para o alvo que é Cristo. E foi em Cristo que o Senhor adquiriu a vitória e está firme até hoje. Estou firme até hoje, faz 20 anos. 20 anos em Cristo. 20 anos em Cristo. 20 anos ministrando a palavra, 20 anos anunciando o evangelho, 20 anos vivenciando milagres extraordinários. Apóstolo, conta um pouquinho para o povo o que é viver da obra, apóstolo. Eu estive em Brasília, ficamos 14 dias lá em Brasília, ministrando a palavra de Deus, e lá fomos agraciados. Nós tínhamos uma cama confortável para dormir, tinha um alimento para se alimentar, mas não é sempre assim. Conta um pouquinho pro povo, você já teve que dormir no chão duro? Amados, eu posso falar mesmo aqui? Posso falar? Vou falar. O povo pensa que é só benção. O povo pensa que é só benção, né? Eu, certa feita, fui fazer uma obra missionária em Porto Alegre, e estando lá em Porto Alegre, eu me lembro que eu cheguei
numa igreja que havia entrado em contato comigo. Os irmãos eram uma bênção, um povo muito humilde, um povo muito simples. E eu me lembro que eu fui ficar, independente de onde era o lugar, independente claro. Entende? A gente Foi pra fazer a obra. Eu fui para fazer a obra. Se eu tivesse que dormir no chão, se eu tivesse que dormir na favela, na pior periferia da cidade, eu ia dormir, pronto, acabou. O meu propósito era com Jesus, né? E eu me lembro que eu fiquei na casa dos irmãozinhos. Os irmãozinhos eram muito humildes, muito simples, uns irmãozinhos bem pobrezinhos, mas um coração gigantesco. E eu me lembro que a irmã, eu entrei na casa da irmã e ela tinha um quarto que era cadeado. Era uma casinha bem simples, bem pobrezinha. Sabe aquelas famílias grandes, assim, tipo a da Bíblia, assim, 12, sim, 13, 14, assim, numa casa. Sabe, dá pra fazer um culto dentro daquela casa, sim, uma bênção. E eu me lembro que ela disse assim, eu tenho um quarto separado aqui pro senhor, pastor, né? Eu vou abrir esse quarto aqui, tá? E vou dar uma limpadinha pro senhor, o senhor vai dormir aqui nesse quarto. Eu vou contar a experiência que eu tive. Posso falar? Pode. Aí eu fui, e eu me lembro que ela abriu aquele quarto e parecia que fazia muito tempo que aquele quarto tava fechado, homem. E daí ela abriu aquele quarto, ela deu uma limpadinha e ela pegou a minha bolsa, a minha mala e colocou dentro do quarto. E a gente jantou, a gente comeu, a gente confraternizou ali. Falamos a respeito da palavra e eu entrei pra dentro do quarto. E eu deitei, fiz a minha oração, deitei na cama, li um pouco a Bíblia e eu peguei no sono. E daí quando eu peguei no sono, a gente é muito sensível ao Espírito de Deus. Eu fechei os olhos e eu ouvi a voz do Eterno falar comigo. O Eterno disse assim para mim, abre os teus olhos. E estava escuro, a luz estava apagada. E eu disse, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Abre os teus olhos, homem. E eu abri. Quando eu abri os olhos, assim, que eu olhei para cima, assim, em cima do teto tinha algo grudado, colado no teto. Meu Deus. Uma imagem escura, um espírito maligno estava grudado no teto, pro lado de cima da minha cabeça. E eu olhei, eu disse assim, Eterno, que aí o Senhor disse assim para mim, repreende, meu filho, é o espírito da morte. E eu levantei a mão e disse, em nome de Jesus agora, Satanás, desapareça. E naquele momento ele se esfarelou como se fosse pó, como se fosse pólvora. Eu levantei pela manhã e eu sentei na mesa do café. Quando sentei na mesa do café, ela olhou para mim e disse, pastor, o senhor conseguiu dormir? E daí eu disse, por que a irmã está me perguntando isso? Porque faz 7 anos que esse quarto está fechado e nunca mais nós abrimos. Meu pai morreu naquela cama que o senhor dormiu. E eu disse para ela, então foi por isso que eu vi o espírito da morte. Meu Deus, eu não sabia. Não sabia. Os irmãos me colocaram para dormir no quarto que estava fechado há 7 anos e ainda tinha um demônio aprisionado lá. Meu Deus. Irmão, são coisas sobrenaturais. São coisas sobrenaturais, coisas que acontecem com os missionários, né? Mas faz muita amizade também, né, apóstolo? Não, é muita amizade, é muito conhecimento, é muito laço, muita intimidade com pessoas, né, com os filhos de Deus, com o reino, com muitas igrejas, com muitos ministérios, né? Essa experiência não tem preço. E quando a gente fica um certo tanto de dias, a gente acaba se apegando com as pessoas, sim, e acaba virando parte da família, e na hora da partida é bem doloroso. É bem deixa doloroso. Saudade. É porque a gente gera uma intimidade, né, Fábio? Eu me lembro que certa feita eu fui ministrar em Sapucaia e eu não sei se alguém que está nos assistindo, vai nos assistir, conhece Sapucaia, sabe que Sapucaia e São Leopoldo, Novo Hamburgo, esses lados ali é conhecido como lugar do mosquito, né? A terra do mosquito. E os irmãos eram muito simples, muito humildes. Nós tínhamos prazer de levar a palavra. E eu me lembro que eu fiquei numa casa dentro de uma favela muito grande, uma periferia muito grande, era grande. E eu me lembro que no momento do sono, no momento de dormir, quando eles colocaram o colchão no chão, porque quando a gente sai para fazer missão, a gente vai fazer missão, tu não quer saber onde é que tu vai dormir, onde é que tu vai ficar, que horas que tu vai comer. Que horas que tu vai comer, tu tá na dependência dos donos da casa. E eu me lembro que a gente jantou na casa do pastor, daí fomos dormir em outra casa, bem numa periferia, e eu me lembro que era eu e mais um irmão que me acompanhava, quando nós deitamos no chão, os colchões eram no chão. Quando nós deitamos, o assoalho da casa estava podre e caiu o assoalho. Meu Deus! Caiu o assoalho, com nós em cima do assoalho, irmão, descemos para baixo, rolemos. Foi uma glória tremenda. Foi uma benção. Foi, né? E a gente se levantou e demos risada. E daí chamaram o pastor foi lá, o pastor queria pedir perdão, queria pedir desculpa. Não, tudo bem, não se preocupa, né? Aí o pastor foi lá, colocou uns calços embaixo do assoalho, levantou o assoalho de noite, de madrugada, e disse, agora vai dar para dormir, pastor. Eu disse, amém, vamos dormir. E eu me lembro que daí nós deitemos, mas não dormimos, irmãos. Porque tinha muito mosquito. Imagina. Os mosquitos levantavam nós da cama, irmãos. Levantava, parecia que nós fechava o olho, os mosquitos parece que levantavam. Mas lá no fundo, Fábio, eu entendia que era um processo que precisava ser passado para que o evangelho fosse anunciado. Com certeza. Precisava. Porque como que a gente vai testemunhar a respeito de alguma coisa se a gente nunca viveu? Com certeza. Como vamos falar algo que a gente não alcançou ainda, né? Não tem como, né, Fábio?
Então o viver da obra é magnífico. É magnífico como o Eterno cuida de ti nos pequenos detalhes, Fábio. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um regime, né? Que eu preciso dar uma emagrecidinha, agora eu tenho que fazer de novo. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um regime e a minha esposa estava fazendo comida dentro de casa, eu saí do lado de fora da porta e eu estava fazendo um regime com cenoura. Presta atenção. Só um pouquinho, apóstolo. Nós vamos para um rápido comercial e a gente já volta com essa história maravilhosa. Não saia daí, amém, meus queridos? Venha o que tem fome, venha o que tem sede, amém.